Porque Chico Xavier ultrapassa as dimensões do habitual. E quaisquer palavras que coloquemos para definir-lhe a existência gloriosa e a jornada missionária de apóstolo, por certo, já foram enunciadas. E ele hoje, na glória da imortalidade, bem que está agradecido a todos aqueles que o honram na sua trajetória concluída há poucos anos, com as bênçãos de Cristo Jesus. Conheci o venerando apóstolo no mês de março de 1948, na cidade de Belo Horizonte, onde me encontrava em férias. Ele me mandara informar que estaria naquela terça-feira no Foto Minas, na Rua Bahia, na cidade capital de Minas Gerais. E foi com o encantamento de jovem, porquanto eu contava 21 anos de idade, ele era mais idoso do que eu, apenas 17 anos, que eu o abracei, enternecido e fascinado. E desde aquele momento comecei com uma trajetória na busca da iluminação que se irradiava dele de maneira contínua. Ele ofereceu meu celular mais de uma vez em Pedro Leopoldo para que pudesse hospedar-me nas vezes em que ia às reuniões de sextas-feiras, permanecendo nos sábados, também de reuniões, e no domingo. E quando ele se transferiu para Uberaba, continuamos com a mesma afetividade que se prolongaram por muitos anos e uma pausa muito larga entre 1962 e 1974, quando volvemos a ter os mesmos contactos. E a sua bondade generosa continuou prefaciando, através dos venerandos Emmanuel, André Luiz, Rabindranath Tagore e outros espíritos, algumas das obras de que eu era instrumento mediúnico e as havia psicografado. A vivência com esse apóstolo pode ser identificada numa frase que ele sempre usava toda vez que se lhe faziam reverências e referências elogiosas. O meu nome é Francisco. Tirando Fran, a primeira sílaba, eu sou exatamente isso, Cisco. Diante de um fato tão relevante e de um sentido de humildade perfeita, sem encaixe nas fugas psicológicas, temos ideia do homem que foi considerado a maior personalidade do Brasil, que recebeu os maiores testemunhos que um dos valores grandiosos da criatura humana é a simplicidade e que a humildade é o caminho que nos leva à plenitude. E nesta democracia que se instala no Brasil, com muitas dificuldades e desafios, como é natural construir cidadãos, a figura de Chico Xavier avulta-se, conclamando-se ao respeito a Deus, às leis, mesmo quando injustas, e à criatura humana. Muitas vezes ele teve a oportunidade de dizer: se a mim me fosse dada a oportunidade de ter algum poder, eu mandaria inscrever em placas e colocaria em todas as cidades amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele foi o exemplo aqui na Terra do verdadeiro amor sem jaça, sem interesse, sem busca de retribuição. Quando ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores de São Paulo, no seu discurso de recebimento de diploma e de agradecimento, ele demonstrou
a grandeza da sua sabedoria quando fez um retrospecto mediúnico com as cores vivas da construção da cidade, pelo espírito grandioso daquele mentor das terras da cidade de São Paulo e do grande estado, Anchieta, assessorado por Manuel da Nóbrega. A mediunidade de Chico Xavier, consideramos-la a mais expressiva que se pode encontrar na história dos catalogados fenômenos espiritistas e numa generalidade de natureza científica das modernas ciências da metapsíquica, da parapsicologia, da psicotrônica, porquanto era portador de peculiaridades as mais especiais e algumas delas raríssimas na história da humanidade. Materialização, desmaterialização, oloriferação, desdobramento, psicografia, desenho, psicofonia e etc., caracterizaram Chico Xavier na grande simplicidade da sua alma, que a todos e até os adversários doutrinários fascinava. Sempre me perguntam o que mais eu gostava nele, qual a maior admiração que eu mantinha por ele. E eu confesso, ainda hoje, era pelo homem, pelo ser, pela criatura humana, que sendo esta antena grandiosa, jamais se jactou de possuí-la. Que se saiba, nunca teve a menor preocupação de exaltar-se. E sempre que aconselhava, colocava-se na posição das pessoas deficientes e necessitadas. O seu bom humor, a alegria imensa de viver, as lutas difíceis da sua infância, os sofrimentos experimentados por uma madrinha psicopata asselvajada, as dificuldades com o sobrinho, que também se reencarnara num estado lamentável de perturbação e de atrofias orgânicas, os desafios da intolerância religiosa. E quando chegou a Uberaba, diante da magnificência do senhor bispo, que se lhe apresentou como adversário, ele terminou por conquistá-lo docemente, referindo-se com nobreza e abnegação a esse emissário da igreja dignificado pelo título do bispado.